Mateus 17:14. E quando chegaram a multidão, ou seja, Jesus e os discípulos, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, Jesus, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, intervém na minha vida. Ele precisa de ajuda, Silvio. Ele precisa de ajuda. O menino especial, amado do nosso coração. Acho que ele precisa tomar um pouquinho de água. Por gentileza. Vamos continuar, olha para a palavra. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Ele tinha epilepsia. Ele sofre muito. Perceberam? Olha para mim então, se você não quer olhar para a palavra, olha para mim, não olha para a criança não. Não deixa a criança desviar a tua atenção não. Ele sofre muito. Olha o quadro. Pois muitas vezes ele cai no fogo e na água. Imagina a situação desse menino, desse pai. O texto aqui nem diz se tem mãe, mas a família. Que dor, oh meu Pai amado. Tantas circunstâncias semelhantes a esta. Tantas situações na nossa vida que nós não temos o controle de mudá-las. Questões que estão ali alojadas. E de uma certa forma, a gente vai se acomodando, aceitando e adequando-se àquilo que não é plano do Pai. A gente se conforma com aquilo que não deveria se conformar. E não nos conformamos com aquilo que deveríamos nos conformar. E agora vem aqui, o versículo 16 é muito sério. E trouxe-os aos teus seguidores. Eu trouxe aqueles que andam contigo noite e dia. Eu trouxe aos teus discípulos. Eu trouxe aqueles que coerentemente deve pensar o que pensas, deve sentir o que sentes. Ouvi dizer que são teus seguidores, são aqueles que estão atrás das tuas pegadas, são aqueles que recebem o pó das tuas sandálias, são os que se parecem contigo. Nessa manhã eu ministrei exatamente sobre isso, sobre o fato de que ser igreja, ser discípulo, ser seguidor de Jesus, naturalmente, é ser parecido com Ele, é pensar como Ele pensou, é falar como Ele falou, é agir por meio dEle, é sentir como Ele sentiu. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,6 que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Colossenses 3,17 diz que tudo que nós fizermos, seja em palavras, em ação, em nome do Senhor, ou seja, na autoridade dele, como ele. 1 João 2,6 diz que nós devemos mais uma vez andar como ele andou. João 13,34 diz que nós devemos amar como Ele amou. João 13,15 diz que nós devemos servir como Ele serviu. Filipenses 2,5 diz que nós devemos sentir o que Ele sentiu. Mateus 28, do 1 ao 20 diz que nós devemos discipular como Ele discipulou. Marcos 16, 15, 16 diz que nós devemos pregar como Ele pregou. Colossenses 3,13 diz que nós devemos perdoar como Ele perdoou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa realidade é apresentada novamente em 1 Coríntios 4,16, e em Hebreus capítulo 6, versículo 12. João 13,15, Jesus disse que tudo que Ele fez aqui na terra no seu ministério, Ele resumiu nisso, porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz,
É questão de fazer, baseado naquilo que somos, o que nós fazemos. Então chegamos a uma conclusão: estamos em crise. Estamos em muita crise. Porque a igreja é aquilo que não simplesmente ensina e fala, mas a igreja, ela é a própria pessoa de Cristo. Então Jesus está ali com o seu GD principal, 12. Como disse de manhã em Lucas 10, esses discípulos tiveram uma experiência profunda na vida deles. É o único texto na Bíblia que diz que Jesus literalmente sorriu, ainda que eu creio que ele era, por ser ele a própria alegria, a própria felicidade, devia fazer muito bem estar com Jesus, muita alegria, muita comunhão, prazer. Mas em Lucas 10 diz que quando os discípulos voltaram, depois de ter ido, de 2 em 2, foram às aldeias, ministraram, Jesus disse que os discípulos voltaram felizes, porque até os demônios se submetiam. A Bíblia diz que ele sorriu, e disse que viu Satanás caindo do céu como um raio. Ou seja, Satanás, que céu? O céu é o lugar onde Deus mora, eu creio que é o terceiro céu. Eu creio que ele caiu do segundo céu. Que céu? Que é a região celestial, o lugar da guerra espiritual. Porque isso que a gente vê aqui é o primeiro céu. Ele caiu daquele lugar. É por isso que nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos na nossa posição no terceiro céu, no trono do Pai, sentado juntamente com Cristo, e Satanás está debaixo dos nossos pés. Pisamos nele, porque ele não pode estar no terceiro céu, que é o lugar da habitação do nosso Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Então estamos aqui diante de uma crise. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Houve um momento no ministério de Jesus que a Bíblia diz que o próprio Deus, na pessoa do Filho, também não pôde curar. Ele não pôde curar, não porque ele não queria, não porque ele não tinha poder, mas no caso de Jesus ele não pôde curar, porque quando ele chegou no lugar da sua realidade natural de vida, no meio dos seus familiares, não houve honra. Não o reconheceram como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que veio para pisar a cabeça da serpente. Reconheceram ele como o Jesusinho da escola, o Jesusinho que quando os meninos corriam atrás dele, eles choravam, e por isso ele não pôde realizar muitos milagres, porque faltou honra. Mas aqui está dizendo que os discípulos não puderam curá-lo, e Jesus respondendo disse: meu Pai, aquele homem falando com ele assim, no meio da multidão, discípulos ali, imagina a cena, gente. Imagina a cena, tenta criar isso em nome de Jesus. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Jesus alinhou o não acontecimento na vida daquele menino à incredulidade, que é algo tão sério, porque a incredulidade depõe contra quem Deus é. E isto é perverso. Isso é uma loucura. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondendo Jesus, e repreendeu Jesus o que era aquilo? Era um demônio, mas era uma pessoa enferma. Quantas coisas, quantas questões, nós queremos lidar com elas naturalmente. Quantas questões nós fazemos análises a respeito do quadro. É por isso. Isso está acontecendo por causa disso. Isso aqui é em função disso. Estamos diante de um enfermo. E olha só. E repreendeu Jesus o demônio. Havia ali
demônio. Havia ali uma ordem espiritual instalada, que entrou. Porque o que Satanás quer? Satanás quer habitar no homem que Deus criou para ser a sua habitação. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Este é o projeto pelo qual nós fomos criados, conter Deus. E tinha ali um demônio. Um demônio. Queria dizer para você, irmãos, tem coisa que talvez não estejam indo, não é por falta de capacidade. E infelizmente nós sempre transferimos as responsabilidades daquilo que deveria estar acontecendo e não está ao outro. Mas aqui no caso, eram demônios. Por isso que Efésios, capítulo 6, versículo 10, começa assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir os dias maus, porque você não tem que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não adianta a gente passar a nossa vida lidando com coisas naturalmente, lidando com temperamento, lidando com diagnósticos. Jesus repreendeu o demônio. Olha, o texto diz que saiu dele. Onde estava aquela ordem do mal? Estava onde? Que saiu dele. Você lembra, Roberto, como nós fomos na sua casa naquele dia à noite, Valdete? Permita-me usar um exemplo. A casa desse pastor, irmãos, havia uma possessão demoníaca tão grande dentro daquele lar, que não estava, era no ambiente total. Que coisa estranha, que lugar, tudo arrumado, tudo limpo, mas as ações demoníacas estavam ali de tal forma, que estava no ar. Nós começamos a orar, e o Espírito Santo nos levou num ato profético de fé, a abrir todas as janelas, todas as portas. A Valdete não andava naquela casa, não é assim, Valdete? Ela não ia ao banheiro, quando ela ia ao banheiro, ela olhava para os lados, e via vultos, coisas que geravam medo, temor. Mas interessante que diante de tudo isso, como é que estava a vida dessa família? Completamente destruída. Olha isso, irmãos. Aquele demônio saiu dele. E desde aquela hora, meu pai, desde aquela hora o menino sarou. Isso se instalou no menino, mas se instala em uma família, se instala em uma empresa, pode se instalar em uma escola, em um hospital. Ontem à noite eu e a minha esposa, diante de uma mãe desesperada, com o seu bebê de 1 ano e 8 meses dentro da UTI, nós estávamos na UTI, aquela mãe desesperada, era claro, era evidente que havia uma guerra espiritual de reinos naquele ambiente, era claro que havia tormento naquele lugar. Nós honramos e agradecemos ao Pai pelos médicos. Os médicos são usados pelo Pai. O Pai diz que a ciência, o conhecimento, quanta medicação, quantas coisas que tem descoberto, nós louvamos ao Pai por tudo isso. Mas em meio a tudo isso, você sabe, há uma esfera de tamanha incredulidade nos hospitais, porque muitos médicos, eles se levantam contra a possibilidade de Deus tocar e curar na vida de alguém.
Nós temos uma líder dessa igreja que quase apanhou de um médico, porque ela disse para o médico que diante do diagnóstico que ela recebeu, que ela estava curada. O médico falou: você está louca. Ele se levantou, ele gritava, porque ele estava possuído por quê? Por um espírito de incredulidade. Na verdade, ele cria nele. Então nós precisamos discernir, e foi o que Jesus fez. Jesus começou o seu ministério. Até Deus, quando esteve nessa terra, como um homem, ele foi batizado nas águas, que loucura. E ele, que é o próprio Espírito, foi para o deserto para ser tentado, mas foi jejuar 40 dias. E quando ele sai, no seu primeiro trabalho, no seu ministério, ele vai a um lugar e lê o profeta Isaías, e fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que toda aquela profecia de Isaías se cumpriu nele. Versículo 19, o que aconteceu? Diante daquela maravilha, diante daquela glória, havia ali uma mistura de celebração e de frustração. Imagina aquele pai com o seu filho, imagina a alegria da multidão. Agora imagina a cabeça dos discípulos, imagina o sentimento de fracasso, de decepção, contrário de tudo aquilo que Jesus disse. Ele já tinha dito para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha que sou eu, Pedro, fragmento de pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas parece que aqui as portas do inferno prevaleceram. Diga assim: Jesus repreendeu o demônio, saiu, e desde aquela hora o menino sarou. Extraordinário, não, irmãos? O problema é quando a gente quer lidar com o demônio com remédio. A questão é quando a gente quer lidar com o demônio com terapia. A questão é quando a gente quer falar para o demônio assim: volta amanhã, vem amanhã, amanhã o pastor está aqui. Versículo 19, então os discípulos, aproximando-se dele. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular. Abre um parênteses aí, abre aí. Por que você acha que as crianças estão se cortando? Por que você imagina que as crianças estão querendo dar cabo da vida? Hein? Por quê? Porque elas se tornaram corajosas para imitar aqueles que não deveriam imitar? Senhor Jesus, versículo 19, por que não pudemos nós expulsá-los? Senhor Jesus, por que a gente perdeu? Caramba! E Jesus lhes disse: primeiro, por causa de vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É sobrenatural, não é, irmãos? Porque nós somos pessoas tão humanas, tão finitas, que a gente luta para resolver questões que nos são possíveis. E às vezes nós não conseguimos resolver nem as que nos são possíveis. Então o Senhor Jesus está falando de algo muito além, as que nos são impossíveis. E o versículo 21. Mas esta casta, mas essa espécie, ou seja, esses que habitam aí, que se alojaram, que se estabeleceram, que convivem, essa casta de demônios, não se expulsa senão pela oração e jejum. Oração e jejum.
Percebe? As duas coisas caminhando junto: oração e jejum. Semana passada, e agora eu quero falar do jejum, porque nós vamos entrar, se o Pai permitir, e se você sentir o desafio como plantado numa igreja local, a partir de amanhã, nós iniciamos 40 dias de jejum e oração. Não é 40 dias até lá sem comer e beber todos os dias. Combinamos aqui, e vou ser repetitivo, combinamos de nos abster de no mínimo uma refeição, ok? Num jante, e comece o teu jejum até no outro dia de manhã. Faz isso. Não tome o café da manhã e comece o teu jejum até antes do almoço. Não almoce e comece o teu jejum até antes do jantar. Jejum, nesse caso de alimento, é no mínimo de uma refeição. É no mínimo de uma refeição. E é este jejum que nós estamos propondo, basicamente. Um jejum de no mínimo uma refeição. Se você já está desenvolvido nesse tempo de oração e de jejum, se você ir para duas, você pode fazer o jejum de uma refeição, mas estabelecer 2 dias da semana que você pode se abster de 2 refeições. Você pode estabelecer um dia que você pode abster-se de 3 refeições. Mas nós aconselhamos você a não deixar de beber água. A Bíblia diz em Mateus que depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, ele não teve sede. Por que ele não teve sede? Porque ele bebeu água. Não está escrito, mas ele bebeu água, ele teve fome. Você acha que depois de 40 dias, quem está com fome e não bebeu nada, está com sede, vai querer comer ou vai querer beber? Primeiro vai querer beber, porque é necessidade. Então, por favor, não faça isso. Tome água. Lançamos esse desafio e já falamos aqui. Se você buscar aí nas redes sociais, você vai ouvir a ministração. Nós não vamos jejuar para nos justificar diante de Deus. Nós não vamos jejuar para Deus mudar de ideia. Nós não vamos jejuar para Deus ser mais fiel para nós. Nós não vamos jejuar para Deus se aproximar de nós. Nós não vamos jejuar para Deus nos amar mais ou menos. Não. O jejum, irmãos, e não é a falta do comer. Não é a falta do comer que vai operar isso. Não. Mas nós deixamos de comer porque Jesus jejuou e cremos que é um princípio do reino. Os discípulos de Jesus não jejuaram enquanto estavam com ele, mas ele diz que dias virão em que o esposo será tirado, então vocês deverão jejuar. Então o esposo foi tirado, ainda que habita em nós pelo Espírito, mas ele está voltando. Então, da sua ascensão até a sua volta, a igreja deve jejuar. Para que a igreja deve jejuar? Se Deus não vai me amar mais, se Deus não vai mudar de ideia, nós vamos orar, nós vamos jejuar para irmos a um outro nível da nossa vida espiritual, do fortalecimento do homem interior. Nós vamos jejuar porque nós vamos ali nos abster daquilo que nos é lícito. Amém? Você não vai jejuar de parar de roubar. Você não vai jejuar para parar de adulterar. Isso não é lícito. Nós vamos jejuar daquilo que nos é lícito. Você pode comer? Pode. 1 Coríntios 10 diz a palavra de Deus que aquele povo sentou para comer, aquele povo sentou para beber, aquele povo dançar e festejar. Isto é ótimo, é maravilhoso, é extraordinário. Tudo aquilo era lícito, mas aquilo se tornou idolatria na vida daquele povo. E diz 1 Coríntios 10, por isso o Senhor não se agradou da maior parte deles, e eles não puderam desfrutar do que o Pai tinha preparado para ele. Uma coisa é aquilo que o Pai preparou para nós, outra coisa é aquilo que nós tomamos posse e desfrutamos. E grande parte de nós, a igreja, a começar de mim talvez, temos ficado tão aquém de tudo isso. Por quê? Porque nós não fortalecemos o nosso homem interior, e o nosso homem exterior se corrompe. Então nós vamos lidar
com alimentos, deixá-los de lado. Por exemplo, Esther capítulo 4, diz que nos dias do rei Assuero, um homem mau, um homem muito mau se levantou contra os judeus. E Deus, o Espírito Santo, deu a visão a um homem. Foi a Mordecai. E chega lá no capítulo 4, que a rainha Esther está num momento tão decisivo, naquela guerra espiritual. Ela disse assim: diga para todo o povo não comerem. Esse foi um jejum completo. Não comerem e nem beberem durante 3 dias. E depois desses 3 dias de não comer, não beber, jejuarmos, atenção concentrada, foco concentrado, eu me apresentarei diante do rei, ainda que não seja o costume, diz o texto, irmãos. E sabe o que aconteceu? A autoridade espiritual que Esther, ela se encheu de autoridade espiritual, não podia chegar diante do rei naqueles dias, tinha que ser convocada pelo rei. E quando ela entrou diante do rei, diz a palavra de Deus, que o rei estendeu o cetro para ela e disse: vem. Isso é uma alegoria da autoridade espiritual, da intrepidez que a igreja deve ter. E o rei disse a ela: diga-me, Esther, o que queres, e eu te darei. Que coisa magnífica, que extraordinário. No livro de Esdras capítulo 8, depois que o povo voltou do cativeiro, tinha um grande trabalho, a reconstrução do templo, a edificação daquele lugar de adoração. O povo tinha vivido lá, debaixo da opressão, tinham abandonado os caminhos do Senhor. Esdras tinha um grande trabalho a realizar, uma grande obra a ser feita. Ele convocou o povo lá, em Esdras capítulo 8, quando você estudar na tua casa, você verá que coisa maravilhosa. Aliás, eu quero ler apenas um versículo dessa porção, para encher teu coração de desejo, de fé, por meio da fé que a palavra de Deus vai gerar sobre esse princípio de nós jejuarmos. Aqui em Esdras 8, está escrito assim, que coisa linda, maravilhosa. Estou em Neemias, oh misericórdia. Fique tranquilo que eu serei pontual aqui hoje, tá bom, irmãos? Versículo 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Olha isso, para pedirmos caminho direito. Nós não vamos jejuar por causa do céu, irmãos. Nós vamos jejuar por causa da nossa vida na terra como igreja. O céu já está resolvido, estamos justificados pela fé, não fizemos nada para entrar no céu, não podemos nada para fazer para preservar o céu, já está garantido para nós. O tema é a terra, o tema é a implantação do reino da terra, uma vida que vale a pena para a vida do outro. E está aqui, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo. Ou seja, eu abandonei os argumentos naturais, eu abandonei agir por mim mesmo, eu não quis usar ferramentas naturais. E ele diz: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Antiga aliança, versículo 23, nós pois jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Diga aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Versículo 23, por favor, leia em voz alta, foi o que eu disse. Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ó, Neemias 9, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, um tempo de busca por arrependimento, pela omissão, por deixar de fazer aquilo pelo qual a gente foi chamado. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais,
e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia, e na outra 4/4 fizeram confissão e adoraram o Senhor Deus. Oh, meus amados, que tremendo. A gente falou aqui, nada na Bíblia tem coincidência. Por exemplo, 40 anos, 40 dias. São Marcos, 40 anos na Bíblia tem a ver com uma geração. Uma geração. 40 dias tem a ver com ressurreição. Desde o dia que as águas desceram, Gênesis capítulo 7, até que Noé desceu da arca, 40 dias. Ressurreição. Ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é aquilo que teve vida, morreu e voltou e surgiu novamente. Nós vamos orar e jejuar, sabe para quê, irmãos? Para que ressurja no nosso coração o zelo pela palavra do Senhor, o amor pelos perdidos, o amor pela nossa missão, para que ressurja no nosso coração o valor do discipulado, o valor da comunhão, o valor dessa vida cristã que traz impacto. A igreja está buscando tantos novos métodos, tantas novas fórmulas, gente correndo por aí achando que descobriu a América do momento da igreja. Eu quero te dizer, bobagem. A igreja é algo simples. Nós vamos orar e jejuar para nós desfrutarmos daquele que já habita em nós, para florescer em nós, não é? O fato de eu ser casado não quer dizer que eu estou desfrutando da minha esposa. O fato de Deus me amar não quer dizer que eu estou respondendo a esse amor e amando-o cada vez mais. Acredite nisso, creia no que eu vou lhe dizer. Depois desses 40 dias, nós estaremos muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nós teremos uma percepção espiritual muito mais aguçada. Você perceberá que no início desse jejum, algumas irritações, porque quando a gente começa a jejuar, tudo aquilo que é desordem começa a se manifestar. Quero lhe dizer, não desista, caminhe, vá em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter mais autoridade? Não. Você vai exercer a autoridade que já existe em você, para a glória do Senhor. Ei, que coisa extraordinária, maravilhosa. 40 dias. 40 dias os espias foram ver a terra. Quando eles voltaram, trouxeram um relato. Era um novo tempo, era uma nova geração. A maioria não creu, porque é sempre assim, alguns creem, outros não creem. O Senhor disse a Josué e Calebe, porque essa geração não creu no que eu preparei para eles. Depois de 40 dias que vocês foram lá, eu não mandei vocês ir lá para ver se podia ou não. Eu só mandei vocês ir lá para verem o que eu já dei. Como eles não acreditaram, para cada dia de incredulidade, olha só, irmãos, 40 dias estiveram lá, para cada dia que vocês estiverem espiando a terra, será um ano de ficar rodando à toa no deserto, até que essa geração seja terminada. 40 anos, aquela geração toda foi levada à morte, pereceu no deserto. Somente Josué e Calebe, porque eles creram, eles não foram incrédulos, porque Deus disse para eles que daria a eles uma terra. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz que tantas quantas promessas há de Deus, tem nela o sim e o amém para a glória dele mesmo. O sim é do nosso Pai e o amém diz respeito a nós, meus amados. Ué, não vai dizer aleluia? A vida de Jesus é o modelo para vivermos o sobrenatural.
Ouça, mais uma vez, a igreja em Cristo, nas regiões celestiais, ela está perfeita, ela está gloriosa, ela está imaculada. A igreja em Cristo, nas regiões celestiais, está tudo certo. Aqui na terra, a sua condição precisa mudar. A igreja foi chamada para brilhar nas trevas. O que você sabe? Como você sabe aquilo que é luz? Luz é aquilo que dissipa as trevas. Como você sabe aquilo que é doce? Quando você coloca lá atrás. A igreja é sal. Sal impede de apodrecer. Então tem gente que pensa, e o assunto é só o céu. Pois é, nós estamos falando do assunto nosso é na terra. Nós queremos a expansão do reino. E nós queremos que aquelas coisas que não deveriam estar instaladas, e estão, que em nome do Senhor Jesus, pelo poder da oração e do jejum, o jugo seja quebrado e saia para a glória do Senhor. E para isso nós vamos orar e jejuar. Orar e jejuar. Temos um guia, já receberam, todos aqueles que estão ligados à nossa célula. Se você está vindo aqui e não está ligado a uma célula, você não recebeu, através do WhatsApp, o dia de amanhã, que é o início desse jejum, procure alguém aqui ainda hoje, não saia daqui sem fazê-lo. O nosso disco de oração, por favor. Alguns irmãos, há muitos tipos de vozes. Presta atenção, irmão, não é uma lei. Por favor, não é uma regra. Não é nada disso. Não é nada disso. Você sabe, você tem bastante facilidade de ficar lá 1 hora em adoração, oração e palavra de Deus, 1 hora, 2 horas. Isso é uma rotina na sua vida? Para alguns é. Ontem foi impressionante. Sábado, para a glória do Senhor, foram ali 4 horas que eu nem percebi. Foram 4 horas. E eu estava usando, como um guia para me ajudar nesse tempo com o Pai, esse disco de oração, ele tem 12 pontos aqui. Na verdade, basicamente, o ideal é que nós usemos esse disco todos os dias. Se você pegar 60 minutos, você dividir por 12 temas, dá 5 minutos cada um. Se você não tem condição de fazê-lo de manhã, mas não deixe de fazer algo assim que levantar. Então estabeleça, organize sua vida. Subdivida em 60 minutos, em 15 minutos, divida por 4, separe em 4 pontos ali, 4 pontos não, em 4 grupos aquilo que você vai orar. É pouco? Tudo bem. Subdivida em 10. Pega ali, 60 minutos, subdivida. Mas não deixe de fazer isso. Coloca lá uma canção, um tempo de oração, e vai caminhando no Senhor. Se separe para esse tempo. Se separe para esse tempo, mas também ligue para irmãos. Amigo, vamos nos encontrar? Onde você está? Vamos orar 10 minutos juntos? Vamos orar 15 minutos juntos? Vamos ter esse tempo, marido e mulher. Eu e a minha esposa, por exemplo, o que nós iremos fazer? Se o Pai permitir, amanhã cedo a gente acorda e nós já vamos pegar o guia. O guia já foi enviado para cada dia. Teremos ali um tema, uma tarefa. Teremos uma facilidade. Faremos como Moisés. Todos os dias. Todos os dias Moisés saía. Todo Israel saía das suas tendas e olhava Moisés entrando na tenda do encontro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós vamos fazer, meus amados. Acredite nisso. O poder está
atenção concentrada. Atenção concentrada. Nós vamos nos concentrar. Nós vamos começar esse tempo com louvor, com adoração, consagração, confissão de pecados. Não confissão de pecados para entrar no céu. Não, confissão de pecados que não nos tira do céu, mas compromete o nosso andar na terra, o nosso testemunho, os nossos relacionamentos. Confissão de pecados, e a maioria dos nossos pecados tem a ver com a idolatria do mundo e a questão de como nos relacionamos com o nosso próximo. Pedidos pessoais, se você quiser inverter, inverta, pela família, pela igreja, pela célula, salvação de amigos, leitura da palavra, confissão da palavra e ações de graça. Eu quero sugerir para você que tenhas nesses dias, anote aí para a gente orar sobre isso, bem. Simultaneamente, quem sabe, depois de 10 dias, 12 dias de oração, pegue lá o material do encontro de paz, peça para o Senhor te dar uma casa, para nesses dias de oração e jejum, você fazer um encontro de paz com alguém, entrar na casa, ministrar a alguém. Todos nós podemos fazer isso, meus amados. Nós não estamos aqui, irmãos, quando a gente está cantando, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, precisamos compreender que esse lugar é uma forma de gratidão, porque nós já estamos nele, mas é nesse lugar de comunhão, é nesse lugar onde nós nos enchemos e podemos ser enviados, podemos ir e voltar com os seus molhos, amém, queridos? Nós não vamos ao mundo e ficar lá como muitos ficam perdidos, mas nós vamos e voltaremos com os seus molhos de alegria, amém, meus amados? Esse tempo de jejum vai gerar em nós um profundo despertamento, sensibilidade espiritual. Aquele que está limpo, a igreja, limpe-se ainda mais. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? A caminhada, a jornada, eles estavam com algumas sujeiras que eles nem percebiam. Eles tinham perdido visão, eles não perceberam. Eles se achavam ricos como igreja, mas estavam vivendo na terra como miseráveis. O Senhor disse, eu sugiro para você que compres, colírio para os teus olhos, vestes brancas. Eis que estou à porta e bato. Esse é o chamado para a igreja. É o chamado para a igreja. É o chamado para esse tempo. Você vai perceber. Quem esteve aqui de manhã já percebeu. Só pelo fato da gente estar combinando aqui, combinando entre nós esse tempo de abstinência do alimento para focar nas coisas do Senhor, o Espírito já começou a se mover de uma forma poderosa entre nós. Que coisa extraordinária, que loucura foi o que aconteceu hoje de manhã e também o que já aconteceu aqui no tempo de adoração. Esse homem interior sendo transformado, a nossa alma tendo prazer no Senhor, no seu querer, na sua vontade. E o nosso corpo expressando tudo isso. Você verá, querido, a tua célula não será a mesma. É um tempo de marcar a geração. É um tempo de ressurreição. É um tempo da igreja de Éfeso. O Espírito Santo vai nos mostrar alguma coisa. Volta, é necessário voltar. Muitos querem avançar, mas não dá para avançar se nós precisamos voltar e pegar aquilo que nós perdemos. E o Espírito Santo vai gerar toda essa sensibilidade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão passando batido aqui perto da gente, aquelas circunstâncias que a gente diz, isso é assim mesmo, não mudou, esse caçacheiro safado, não quer saber de Deus não. Aquele demônio vai sair em nome do Senhor Jesus. E eu queria lhe fazer um pedido, é um pedido. Eu quero lhe lançar um desafio, nada por força, você não é obrigado a nada. Um dos principais desafios de jejum nosso aqui, além do alimento, o segundo desafio é o negócio da televisão. Tem consumido a nossa atenção. Tem consumido a atenção. Tá bom, não vou assistir televisão, aí fica lá. Separe. Eu não estou falando que você não pode, você pode tudo, te é lícito. Eu estou te falando para dedicar um tempo. Faça lá, estabeleça um critério.
Estabeleça um critério do quanto você vai mexer na internet, como você vai mexer. Se você vai assistir televisão, o que você vai assistir, que tempo você vai assistir, o que você vai assistir. Vamos em frente? Vamos em frente? Quantos aceitam o desafio? Não por força, nem por violência, não queremos constranger ninguém. Você que entende essa necessidade, você que está com uma santa insatisfação como um crente, você que está com uma santa tristeza que não te gera para a morte, mas te leva a uma atitude correta diante do Pai, se coloque em pé nessa hora em nome do Senhor Jesus.